E aí, já parou para pensar no que de fato significa dedicar a vida ao pensamento? Hoje a gente vai mergulhar em A Vida Intelectual, um guia clássico do A. D. Sertilanges. E olha, ele não trata o estudo como um simples passatempo, não, mas sim como uma verdadeira vocação, um chamado para encontrar a verdade. A verdade só serve aos seus escravos. Uau! O livro já abre com essa frase de impacto que basicamente dá o tom de tudo o que vem pela frente. A ideia é a seguinte: a vida intelectual não é brincadeira, não é um hobby, é uma entrega total, sabe? A busca pela verdade exige uma dedicação tão, mas tão intensa que parece uma escravidão, só que uma escravidão que a gente escolhe por vontade própria. Então, o primeiro grande ponto para o Citilanges é uma mudança de perspectiva. É preciso entender que o trabalho intelectual não é só uma profissão, ou, sei lá, um interesse que a gente tem por um tempo. Não. É para ser visto como uma vocação de verdade, um chamado que é quase sagrado. Ok, mas o que seria essa vocação exatamente? Bom, uma coisa é certa: não tem nada a ver com uma curiosidade passageira. É um esforço com um método sério, contínuo. É como se fosse uma resposta a um chamado que vem de dentro, sabe? Para a gente desenvolver o nosso espírito ao máximo, indo muito, mas muito além de uma leitura superficial aqui e um trabalho solto ali. E aqui a gente vê um contraste que é chave para entender tudo: a motivação. De um lado, temos o consagrado, aquela pessoa que busca a verdade simplesmente por amor à verdade. Do outro, o ambicioso, que é movido pela vaidade, pela busca de reconhecimento, o que o autor chama de tola gloriola. E o ponto do Sertilanges é fatal: sem essa intenção pura, a casa cai. Todo o trabalho intelectual simplesmente desmorona. Para ilustrar essa jornada, ele usa uma metáfora que eu acho incrível, a do atleta. Pensa bem, assim como um atleta de ponta, o atleta da inteligência precisa se preparar para privações, para treinos longuíssimos e para ter uma garra, uma tenacidade que parece até sobre-humana. É definitivamente um chamado para os fortes. Ok, entendi da parte da vocação. A próxima pergunta é: como alguém se prepara para isso? A resposta do Sertilanges é que um pensamento claro depende de um caráter sólido. E para construir esse caráter, existem algumas virtudes que são, assim, essenciais. E antes de falar das virtudes, Sete Langes é muito direto sobre os obstáculos. Ele lista os grandes inimigos da sabedoria: a preguiça, que acaba com qualquer talento; a sensualidade, que tira o foco da inteligência; o orgulho, que prende a gente na nossa própria bolha; e a inveja e a irritação, que nos impedem de aprender com os outros. É uma lista e tanto. E a solução para combater esses inimigos é este princípio aqui, que é ao mesmo tempo simples e super profundo. A qualidade do nosso pensamento está diretamente ligada à qualidade da nossa alma. Ou seja, não dá para ter clareza intelectual se o caráter moral está todo bagunçado. É uma conexão total entre quem a gente é e como a gente pensa. Agora, vamos dar um zoom em uma virtude específica: a estudiosidade. O autor fez uma coisa bem legal: ele define o que ela é, mostrando o que ela não é. Ele contrasta a estudiosidade de verdade, que é disciplinada e focada, com a sua versão distorcida, a curiosidade vã. E o que é isso? É aquela busca por conhecimento sem foco, na hora errada ou só para acumular informação que não leva a lugar nenhum. Mas não adianta nada cultivar essas virtudes internas se o ambiente ao redor for um caos, certo? Elas precisam de um terreno fértil. É por isso que o próximo passo é organizar a vida. A ideia é que a nossa rotina se transforme numa espécie de fortaleza que protege e alimenta o trabalho da mente. E os Sertilanges dão um caminho bem prático para isso. São 4 pilares. Primeiro, simplificar a vida e os desejos, para não viver na sobrecarga. Segundo, tratar a solidão como um laboratório, um espaço sagrado. Terceiro, cooperar com outras pessoas que estão na mesma jornada, para todo mundo crescer junto. E quarto, que é fundamental: manter o silêncio interior, mesmo no meio da correria. E para fechar essa ideia da solidão, olha que conselho incrível de São Tomás de Aquino. A cela, nesse caso, é o nosso espaço de trabalho, de acolhimento, e a adega de vinhos é uma metáfora para a inspiração, para a sabedoria, para aquelas ideias profundas que só aparecem quando a gente está nesse ambiente protegido. Lindo, né? Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, ou talvez não tanto assim. Vamos falar de um ponto que muita gente esquece, mas que é absolutamente crucial: a disciplina do corpo. Sim, a conexão entre o físico e a mente. O autor joga essa pergunta no ar para provocar mesmo. Será que a gente pensa só com a inteligência?
A ideia aqui é quebrar aquele mito de que o pensamento é uma coisa que acontece só na cabeça, totalmente abstrata. A verdade é que a gente pensa com o nosso ser inteiro e o corpo é a ferramenta principal nesse processo todo. E para reforçar essa ideia, mais uma de São Tomás de Aquino. A boa compleição do corpo segue-se à nobreza da alma. Traduzindo, um corpo saudável é a base para uma alma nobre, para um intelecto nobre. A saúde física não é um luxo, é o alicerce. O jeito que o nosso corpo está afeta diretamente o nosso espírito. E isso se traduz em coisas bem concretas, numa verdadeira higiene do pensador. O que inclui vida ao ar livre, respirar bem, fazer exercício todo dia, comer com moderação, ter o sono regulado e, claro, disciplinar os sentidos. No fim das contas, cuidar do corpo é também uma virtude intelectual. E chegamos ao final. Depois de toda essa preparação interna, externa, física, para que tudo isso? Qual é o propósito maior por trás da vida intelectual? O primeiro ponto é fundamental para quebrar uma ideia errada que pode ter ficado. Toda aquela disciplina, toda aquela solidão, não é para levar a um isolamento egoísta. O intelectual pode até estar fisicamente sozinho, mas ele não deve de jeito nenhum ser um individualista. E a ideia vai além. O intelectual pertence ao seu tempo. Isso significa que existe uma responsabilidade com o presente. O trabalho dele precisa conversar com as necessidades, com os desafios do mundo de agora. É o oposto de fugir da realidade ou de ficar preso num passado que ignora os problemas de hoje. E aí chegamos ao ponto principal. Toda verdade, não importa o quão abstrata ela pareça, tem um valor prático. Ela é vida, é orientação, é um caminho. Aquele conhecimento todo que foi conquistado na solidão, no fundo, é um presente que precisa ser compartilhado com todo mundo. Para fechar, o autor deixa essa pergunta no ar, que é um verdadeiro desafio. Qual é o seu quinhão na propaganda da verdade e do bem? Ou seja, qual é a nossa parte nisso tudo? Depois de entender o que essa vida exige, a pergunta volta para a gente. Qual é a nossa contribuição para espalhar sabedoria no mundo? É uma pergunta que com certeza fica ecoando.